Olá pessoal, estamos aí entrando, na, na aula 7, a prática da gestão escolar. Então estamos nessa última aula, sobre a prática da gestão escolar. São os desafios, dessa prática da gestão escolar. Então, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é um curso de extensão de 12 horas do estágio, do meu estágio híbrido de gestão educacional. O tema deste curso de extensão é o ensino religioso e a gestão educacional. Então você que está participando conosco aí das outras aulas, continue conosco aí assistindo essa aula e nós vamos dar sequência ao nosso tema proposto aí, deste curso de extensão. Nós falamos, em competências humanas, técnicas e políticas dos professores e falamos em salários. Foi os dois temas que nós debatemos muito, falamos muito na aula passada. Falamos sobre essa competência, humana, esse desenvolvimento humano que o professor ele tem, que ele se esforça, para ministrar a sua aula, para trazer um conhecimento adequado para o aluno. Falamos sobre as técnicas, as políticas dos professores. Falamos em salários, os salários defasados dos professores fazem com que eles não tenham condições de se aperfeiçoarem, dentro da sua função, de melhorarem as suas competências técnicas. E aí é uma pergunta, o que estamos de fato discutindo? Os desafios da prática da gestão para um perfeito entendimento devem estar relacionados aos contextos da política social e econômica, os quais impactam diretamente no mundo do trabalho, no sistema educacional brasileiro e, consequentemente, na gestão escolar. Então essa política social e econômica, ela vai trazer um impacto muito grande, dentro desse contexto dessa gestão escolar. Nós já falamos sobre esses impactos que essa política econômica ela vai trazer, vai mexer na estrutura da escola, vai mexer com os professores, com os alunos, Então nós vemos que é um impacto muito grande. O impacto é decorrente das políticas de descentralização administrativas, o que traz novos desafios para as práticas da administração, em especial para o campo da administração, da educação e das possibilidades que apresenta o sistema educacional. Entre os desafios colocados à sociedade e à escola estão a gestão democrática, prevista como princípio na Constituição Brasileira de 1988 e na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Então nós vemos que há um desafio, para essa gestão escolar, é a gestão democrática. Então, a partir desse cenário, apresentaremos alternativas consideradas básicas para a construção do processo de gestão democrática como uma forma de ampliação da autonomia escolar. Pimenta no texto questões sobre a organização do trabalho na escola enriquece a discussão relacionando a organização do trabalho pedagógico com as finalidades da educação escolar. Então Pimenta vai trazer essa contribuição, no seu texto ali, questões sobre a organização do trabalho na escola, onde ele vai enriquecer essa discussão, com relação à organização do trabalho e também, esse trabalho pedagógico, Parte da premissa, Pimenta vai partir da premissa de que a principal finalidade da educação escolar consiste em formar o novo cidadão com capacidade para ter uma inserção crítica e transformadora na sociedade em que vive,
o que requer uma preparação científica, técnica e social. Então Pimenta vai defender essa ideia, né, dessa organização do trabalho na escola, né, essa organização do trabalho pedagógico. Eles têm uma finalidade específica de preparar o cidadão, né, capacitar o aluno, capacitar o cidadão para que ele assuma uma visão transformadora, né, que ele tenha essa ação transformadora aonde ele vive, né, na sua sociedade. Então isso é importante, que a escola ela tem essa visão de formar um cidadão para ele atuar de forma transformadora no seu ambiente de trabalho. Então, segundo Pimenta, o grande desafio da escola é possibilitar que os alunos adquiram os conhecimentos da ciência e da tecnologia, desenvolvam habilidades para operá-los, revê-los, transformá-los e redimensioná-los em sociedade, e as atitudes sociais, cooperação, solidariedade e ética, tendo sempre como horizonte colocar os avanços da civilização a serviço da humanização da sociedade. Então é essa ideia que Pimenta vai trazer para esse entendimento dessa gestão educacional, dessa preparação científica, técnica e social do aluno para o mercado de trabalho, para a sociedade. Os fundamentos divididos em tópicos, mas interrelacionados, constituem fortes pilares para a construção da autonomia da escola e para a formação do novo cidadão. Então ele ainda vai colocar, né, ele vai expor aqui, né, alguns tópicos que vai contribuir para essa construção da autonomia, né, da escola, nessa questão da formação do novo cidadão. Então Pimenta vai trazer uma contribuição, né, alguns tópicos que vão também reforçar essa ideia, né, dessa formação desse novo cidadão. Primeiro, né, o que ele coloca é que a gestão da escola e a instituição do colegiado, né, ele vai trabalhar que a escola, né, vai trabalhar essa ideia da escola e também essa ideia também da instituição do colegiado. Ele vai trabalhar também a gestão da escola e a construção coletiva do projeto político-pedagógico. E também ele vai trabalhar a ideia da gestão da escola e a reflexão permanente do processo de ensino-aprendizagem. Então Pimenta vai trabalhar essas ideias, né, que são ideias fundamentais para o entendimento dessa estrutura para a formação do novo cidadão, né? Então ele vai falar sobre a instituição do colegiado, né? A construção da autonomia da escola só poderá efetivar-se se houver participação de todos os atores nos processos de estudos, planejamentos, execuções e tomadas de decisões das ações que permeiam o cotidiano escolar. Então Rodrigues vai trazer uma contribuição onde ele diz, ele aponta, né, a gestão colegiada como uma forma de articulação entre a ação educativa e administrativa escolar e como uma possibilidade para superar os processos centralizados e fundamentados em decisões de natureza técnica e burocrática, para incorporar decisões nascidas da articulação dos interesses e concepções diferenciadas dos diversos segmentos sociais. Então, isso pressupõe a representatividade dos segmentos da instituição no fazer escolar. Então, Pimenta ele vai trazer essa ideia, né, dessa construção da autonomia da escola
ela só pode efetivar-se, essa autonomia escolar, ela só vai funcionar a partir do momento que todos participarem da escola, desse processo escolar. Então a sociedade, ela precisa estar inteirada, ela precisa se envolver nessa gestão educacional, nesse ambiente escolar, para que a escola ela consiga a sua autonomia, porque todos participarem, né? Todos precisam participar, né? Dos processos de estudo, planejamento, execuções e tomadas das ações que permeiam esse cotidiano escolar. Então todos precisam de participar não só do processo final, mas todos precisam participar do planejamento, da iniciativa, dos projetos, né? Também das tomadas de decisões. É preciso que todos estejam inteirados nessa tomada de decisão. É preciso que todos participem do planejamento, dos objetivos, dos métodos, conheçam os métodos que serão implantados na escola, e também todos participam das decisões e dos resultados, né? Todos acompanham os resultados. Se os resultados foram positivos, se foram negativos, se precisa de uma ação concreta para melhorar esse resultado que porventura ele aconteceu de forma negativa. Então, para que isso aconteça, essa autonomia escolar ela venha a existir na realidade, é preciso haver uma participação de todos nessa estrutura escolar, né? Então Rodrigues ele vai apontar, né, uma gestão colegiada como uma forma de articulação entre a ação educadora e administrativa escolar, né, e como uma possibilidade para superar os processos centralizados e fundamentados em decisões de natureza técnica e burocrática. Então o colegiado ele vai trabalhar como um intermediário dentro dessa ação burocrática, e entre fazer esse intercâmbio, né, entre o poder, né, entre a administração, as normas, os poderes que estabelecem as normas, em relação, né, aos professores, aos alunos, à administração da escola. Os colegiados são instituídos nas escolas como resultado das discussões e implementações dessa forma de gestão. O Ehrlich ele reforça essa premissa quando realiza um estudo sobre os conselhos escolares, indicando-os como forma de organização da comunidade e destacando como princípios orientadores da gestão democrática, né? Então ele vai trazer essa contribuição dizendo o seguinte: a livre organização dos segmentos da comunidade escolar e sua participação nos processos decisórios por meio de órgãos colegiados, a autonomia da gestão e a transparência de mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos, e a eficiência na utilização dos recursos. São princípios que incluem todas as instituições e as dimensões da escola, portanto também os conselhos escolares. Estes, por sua vez, correspondem a uma tendência de descentralização de poder. Então os colegiados eles vão trabalhar nessa questão da descentralização do poder na administração da educação, uma vez que proporcionam a transferência parcial da ação pública estatal para a sociedade. Questões financeiras decididas na escola, como por exemplo a manutenção da rede elétrica e do pátio da escola, entre outros, são aprovadas não mais por instância da hierarquia do sistema de ensino, mas pelos representantes de pais e alunos, funcionários e professores que compõem o conselho escolar. Então essas decisões
na questão de uma manutenção na rede elétrica, outras melhorias que devem ser feitas na escola, o colegiado vai tomar essa decisão, vai fazer parte desse assunto para que não sobrecarregue a direção escolar, para que o diretor ele consiga ter mais condições de atender essa política ensino-pedagógica da escola, para que não sobrecarregue diretamente no diretor. Então esse colegiado vai fazer esse intercâmbio, vai colaborar nessa ação, né? O ERL defende a organização dos segmentos da escola via colegiados como uma alternativa de descentralização, né, do poder do Estado ou do sistema de ensino para as comunidades escolares. Assim emergem os colegiados incumbidos de organizar a gestão da escola com a participação de representantes de todos os segmentos. Então o colegiado ele vai trabalhar nessa organização, né, da gestão escolar com a participação de todos, né, todos os segmentos, né, objetivando participar das reflexões, das decisões e dos encaminhamentos dos problemas, tornando a prática pedagógica um espaço de aprendizagem. Então, o colegiado vai trabalhar nesse sentido, né, de envolver também a participação de todos, né? O colegiado é o órgão coletivo de decisões e de análise dos problemas da escola. Então, é um órgão específico que ele vai estar trabalhando nessa questão da resolução dos problemas existentes nesse ambiente escolar, o que vai fazer com que, né, diminua os encargos exposto no diretor da escola, né? Então o colegiado ele vai participar, né? É um órgão coletivo de decisões, análise, vai fazer uma análise crítica dos problemas que estão acontecendo nesse ambiente escolar e assim propor decisões concretas, decisões objetivas para a resolução desses problemas, né? O colegiado representa, por outro lado, uma mudança tanto nos processos de tomada de decisões administrativas e pedagógicas, como nas formas de relacionamento com a sociedade e com os órgãos superiores da administração, né, educacional. Então ele vai fazer esse intercâmbio entre essa participação escolar. Então nós vemos que essa será uma atribuição do colegiado, trabalhar nesse intercâmbio, né? Parente Luque apresenta o colegiado escolar como um órgão coletivo, consultivo e fiscalizador, e que atua nas questões técnicas, pedagógicas, administrativas e financeiros da unidade escolar. Ainda defende o colegiado como órgão consultivo que adota a gestão democrática e compreende diferentes estruturas colegiadas. Então, nessa visão, né, de Parente Luque, o colegiado ele vai trabalhar como um órgão fiscalizador, não como órgão fiscalizador no sentido de punir as questões, os problemas existentes nesse ambiente escolar, mas como órgão fiscalizador para enxergar os problemas, trazer uma reflexão sobre aquela situação e também trazer ao mesmo tempo uma solução para aquela situação. Entre outros órgãos colegiados que têm se instituído nas escolas, destaca-se o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e as Assembleias. Nesses órgãos prevalece a participação representativa dos diferentes segmentos da escola, sendo os representantes indicados ou eleitos para esse fim.
né? Então, dentro desse órgão colegiado, ele se divide, não é? Ele vai se dividir entre conselho escolar, né, o conselho de classe e as assembleias. A ideia de representação tem a ver com a delegação de poder a outrem ou a confiança que o grupo tem no representante. Geralmente, esse poder origina-se na competência técnica ou na legitimidade que o representante tem em relação ao grupo que representa. Então, na representação, como modelo de delegação, o representante é concedido como executor, sem iniciativa e autonomia das instituições que os representados lhes distribuem. Há um vínculo ao qual fica sujeito o representante. Na representação, como modelo de confiança, o representante tem posição de autonomia, tendo como suposição que a orientação para a ação seja o interesse dos representados, trabalho de razão e de juízo a serviço do bem comum. A representação como espelho ou representatividade sociológica centra-se não sobre o papel de representante, mas sobre o efeito de conjunto, mais do que no papel de cada representante. Então, falando sobre, né, a representação aí desse colegiado, né? O conselho escolar envolve a representação de diferentes segmentos da comunidade escolar e se configura como um órgão colegiado que tem como objetivo promover a participação da comunidade escolar nos processos de administração e gestão da escola, visando assegurar a qualidade do trabalho escolar em termos administrativos, financeiros e pedagógicos. Para tanto, desempenha funções normativas, deliberativas e de fiscalização das ações globais da escola. Então, esse conselho escolar, né, ele vai envolver essa representação de diferentes segmentos da comunidade escolar, né, e ele vai se configurar como órgão colegiado que tem esse objetivo de promover a participação da comunidade escolar. Ele vai promover essa participação dentro dessa gestão, né, escolar, para assegurar a qualidade, né, a qualidade também desse trabalho escolar, né, tanto em termos administrativos como financeiros, como também pedagógicos. Nós temos um quadro, né, onde ele vai trazer um exemplo dessa função que não é fixa, né, elas podem alterar, tá, conforme a característica de cada escola, conforme a flexibilização da legislação, pode haver uma alteração, né? Então veja bem, né, as competências, né, as competências financeiras a que está atribuído esse conselho escolar, né? Ele aprova o orçamento anual da unidade de ensino, né? É de competência financeira. Aprova a proposta de aplicação dos recursos de custo e investimentos recebidos e administração pela unidade estrutural de cada escola, né? Aprova planilhas de despesas para reparos, reformas e ampliação do prédio escolar e aprova a prestação de contas. O que é de competência administrativa? Aprovar o regime escolar e apresentá-lo em assembleia no início de cada ano letivo. Recomendar providenciar para a melhor utilização o espaço físico do material escolar e do pessoal da unidade de ensino. Ainda tem também, né, analisar e opinar sobre os temas dos convênios a serem
celebrados pela unidade de ensino, apreciar o desligamento de membros do colegiado, propor a expansão do atendimento escolar e a organização da unidade de ensino, deliberar sobre recursos ou representações de alunos ou membros de equipe escolar sobre assuntos relativos à vida escolar, referenciar, se for o caso, a decisão do diretor sobre a aplicação de penalidades previstas em legislação vigente. E o que são das competências pedagógicas? Ajudar e aprovar o projeto pedagógico da unidade de ensino, manifestar-se sobre a proposta curricular da unidade de ensino, aprovar o calendário escolar, inteirar-se da avaliação da escola e aprovar planos de melhorias da qualidade do ensino e avaliar estratégias que viabilizam o aumento do tempo de permanência do aluno na escola. Então, esse conselho escolar, ele vai ter amplas competências dentro dessa gestão escolar. Ainda diz o seguinte, os conselhos escolares são espaços democráticos, uma vez que possibilitam a participação de pessoas diferenciadas entre si, mas que trabalham juntas em reuniões específicas para pensar, discutir, avaliar e deliberar sobre problemas da escola. Então, esses conselhos escolares, eles vão trabalhar nesse espaço, nesse espaço que é um espaço democrático, mas eles vão possibilitar a participação de pessoas diferenciadas entre si, ou seja, que exercem funções diferenciadas na escola, mas que trabalham juntas, apesar de terem funções, atribuições diferentes, elas trabalham juntas. E aí vai possibilitar essa união, essa participação em reuniões específicas. Para quê? Para se pensar num planejamento adequado, num método adequado, pensar nos problemas existentes da escola, discutir sobre os métodos, os problemas, avaliar e deliberar sobre problemas da escola. Então, eles vão fazer essa interligação, Eles vão pensar, eles vão discutir, eles vão avaliar, mas também vai tomar uma ação em relação a esses problemas existentes nesse ambiente escolar. Então, são situações que vão estar presentes, que vão fazer parte desse conselho escolar, e eles precisam ter essa análise, saber reunir todas as pessoas, os profissionais envolvidos nessa questão, para pensar nos problemas escolares. O conselho escolar é um espaço democrático e suas decisões devem ser aprovadas pela maioria dos membros. É requerida por ele a definição de um cronograma de reuniões no início do ano, embora possam ocorrer reuniões extraordinárias para deliberar sobre questões urgentes que se apresentem no dia a dia da escola. Então, esse conselho escolar, as suas decisões, todas as aprovações que são feitas nesse conselho escolar, tem e necessariamente deve ter a participação de todos envolvidos nesse colegiado, para essa tomada de decisões entre os membros do colegiado. Então, nós entendemos essa participação, essa importância desse colegiado nesse ambiente escolar. Todos os presentes precisam
fazer parte das tomadas das decisões. E nós vamos ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula nós daremos continuidade a esse assunto, a esse mesmo assunto sobre o colegiado, e também vamos entender outros aspectos também que fazem parte também desse colegiado.